partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. Nosso programa sempre gravado nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Esse pulmão verde da nossa cidade. Adriana, sempre comigo nas entrevistas. Pois é, fiquei ausente aí em algumas edições do programa, já estava com saudade da sua pessoa e da pessoa de nossos amigos. Falando em nossos amigos, continue nos acessando através da nossa fanpage, Linha Direta com a Saúde, canal na TV e também através do YouTube. Nossos programas estão lá. Hoje já somos somando quantos? 112? Hoje, 112º programa. Então, continue nos acessando e acesse o YouTube. Lá vocês vão ter todos os programas, tudo que fala sobre saúde e cidadania também. Vamos lá, doutora. Eu sempre deixo que a Adriana cite a qualificação do Golf Clube. Como é que você chama essa? Aqui é o Santuário da Natureza, o nosso pulmão de São Vicente. Não tem lugar melhor aqui para São Vicente. Falamos sempre em plantação de árvores. Queiram conhecer? Aqui, só um professor de golfe plantou 1000 árvores aqui. Então, querem conhecer, querem sentir paz, respirar ar puro? Vem aqui no Golf Clube de São Vicente. Queremos mandar um abraço ao presidente Arthur Kraft, que nos permite estarmos aqui todas as semanas fazendo as gravações de nosso programa. Muito bem, o nosso programa ele vai ao ar por apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios da região e do Brasil, com 4 unidades na nossa Baixada Santista: Santo São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Também na Clínica de Fisioterapia Renascer, que tem também nas suas instalações uma academia de esportes. Lá na Capitão Moraguiar, recomendamos, portanto, a todo o nosso público telespectador. Bem, Adriana e público, hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, mas que merece sempre ter destaque, porque mexe com o interesse de todo cidadão de São Vicente e da região. Trata-se da mobilidade urbana. Não poderíamos deixar de trazer a pessoa em São Vicente mais abalizada para poder trazer informações. Não é outro que senão o nosso secretário de Transportes de São Vicente, Raimundo dos Santos Oliveira. É desnecessário apresentar esta figura humana, porque todos conhecem. Eu não, em todas as vezes que eu saí com o Raimundo, passeando pela cidade, é impossível você caminhar, porque ele não sai despercebido, né? De jeito algum. Despercebido, é parado, é perguntado, é abraçado. Realmente é uma figura de uma simpatia muito grande e muito representativa para todos nós que somos seus amigos e para o público, evidentemente, de São Vicente. Por isso é com prazer e honra que temos no nosso estúdio ao ar livre a figura do nosso grande amigo e amigo de São Vicente, o secretário Raimundo dos Santos Oliveira, a quem passamos câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Bom dia, acredito que já deva ter passado do bom dia, porque o programa era para ter início às 11 horas, né? E a gente acredita até um pouco atrasado, mas olha... É um bate-bola, né, que a gente teve. Eu ouvi palavras bonitas, coisas bonitas aqui de São Vicente, essa maravilha, esse verde, essa natureza em que a gente ainda tem esse privilégio na nossa cidade, que muita gente não tem, né? Hoje as cidades, principalmente as grandes cidades, os grandes centros comerciais, não têm essa beleza que tem em São Vicente. O que precisava ser o presidente, você falou do presidente Arthur, que é, eu diria assim, é um privilegiado, talvez até pela própria condição de administrar um clube com a grandeza, com essa beleza, com essa maravilha, com esse verde que é um encanto para todos nós aqui. Doutor Hélio, o senhor se falou meu nome em popularidade, mas o senhor não perde. Quem conhece, a gente chama de, eu já vou ter a liberdade de dizer, Hélio da Costa Marques, doutor Hélio, conhecido. Hélio cabeça branca, cabelos brancos, assim.
Então, é a nossa história. Esses cabelos brancos não foram de graça, tá certo? Então, talvez até a gente tenha tido... Eu confesso que eu não sou mais popular que o senhor, porque talvez o senhor ande menos na rua do que eu, né? Então, por isso, talvez até esse desencontro de informações que o senhor falou agora, né? Mas eu quero dizer do fundo do coração, é um prazer estar aqui, atendendo a sua solicitação e dizer para o povo de São Vicente e o que a gente pensa de fazer de bom para São Vicente. Como somos pessoas do bem, a gente está interessado em melhorar a qualidade de vida do povo vicentino. Muito bem, nós agradecemos já de antemão ao Raimundo por ter nos dado um pouco da sua agenda sempre carregada, ao seu assessor direto, que é o Ricardo, que nos proporcionou a condição de tê-lo aqui conosco. E vamos então tentar, Raimundo, passar para o público telespectador as grandes informações que você, na qualidade de secretário, certamente terá para trazer para todos nós. Não é isso, Adriana? Isso aí. E como um bom santista roxo, nato, Exatamente, o Raimundo... sempre pedalando. Sempre. Exatamente, o Raimundo, ele embora seja natural de Capela, Capela, estado de né? Sergipe. Estado de Sergipe, ele fez São Vicente como a sua cidade, né? Hoje eu tenho a certeza que no coração do Raimundo, São Vicente está numa posição extremamente privilegiada e é por esta cidade que ele tem trabalhado, pelo menos Pedalando, o que eu sabemos. conheço do Raimundo, eu vejo sempre trabalhando por São Vicente. É, portanto, um vicentino Nato. nato, né? Como se fosse nato. Portanto, merece todo o nosso respeito. Bom, Raimundo, feitas essas primeiras palavras, agradecemos até as que você dirigiu à minha pessoa, mas o público que está lá atrás das câmeras estão muito preocupados, né? E nós, como cidadãos, também sim. Ocorre que, entre as grandes preocupações do público, tirando a saúde, educação, segurança, está a mobilidade urbana. A nossa região, principalmente, está sofrida por causa da grande carga de veículos que a todos os dias são emplacados, crescendo, portanto, o número de veículos que circulam em nossas ruas e trazendo, portanto, complicações para a mobilidade. Estando sempre nós num gargalo. Exatamente. Não sai então, disso. nós perguntaríamos, assim, para iniciar a nossa entrevista, Raimundo, uma visão sua, inicialmente, geral, para que depois a gente pudesse pontualmente falar Caminhar sobre pelas cada ruas. uma das... Vamos caminhar pelas ruas. Cada um dos problemas. Doutor Hélio, mobilidade urbana, pelo menos a partir do ano de 2010, não se fala, aliás, não se fala em outra coisa a não ser mobilidade urbana. Nos congressos em que participo, fóruns de debates e algumas reuniões que a gente tem tido nesses congressos, o principal tema é mobilidade urbana. Por que começou esse tema de mobilidade urbana? Por conta da Copa do Mundo no Brasil. A partir do momento em que o Brasil foi premiado com a Copa do Mundo aqui no Brasil, o governo federal se preocupou com esse problema que é muito sério, não só nas pequenas e grandes cidades, mas também nos grandes estados, nas grandes, vamos dizer, nos grandes centros comerciais, como, por exemplo, tipo assim, São Paulo, que é o maior estado da federação. São Paulo é a metrópole que todos nós sabemos que nos orgulha isso e orgulha muito. Como trazer para um país uma Copa do Mundo sem uma mobilidade urbana nos aeroportos, nos grandes centros comerciais, nos pontos de ônibus, na malha viária, nas vias públicas, enfim. E esse tema tem sido muito debatido. Em São Vicente recebeu do governo federal e do governo do estado as obras que todos nós aí, né? O VLT, vamos falar do VLT,
os viadutos, a reforma da Ponte Pensa e outras obras que têm sido feitas com muito esforço do governo municipal e do governo federal e do governo estadual, principalmente do governo estadual, a quem eu aqui quero render as minhas homenagens ao governo Alckmin, que fez muito para o São Vicente e vai fazer muito mais, porque nós precisamos. Agora, a mobilidade urbana em São Vicente, nós sofremos ainda com os velhos problemas, Hélio, que é o problema da uma cidade muito antiga, uma cidade com ruas estreitas, com pouco espaço físico para que você possa, que o cidadão, o motorista, o transeunte, o cadeirante, o pedestre, o idoso, o ciclista também, possa trafegar com uma certa facilidade, como em outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Agora, nós aqui temos feito o possível. Essas obras da Imigrantes criaram problemas muito sérios e complicados para a cidade. E eu tenho dito sempre, Deus é muito bom para mim, porque com muita saúde, muita coragem, com muita fé, a gente fizemos as obras do VLT em São Vicente, o que não acontece em Santos. As obras estão praticamente prontas, 98% pronta. Os nossos trens estão funcionando hoje, funciona da 1 às 4, tá certo? Da ponte João Ribeiro, da estação João Ribeiro até Mascarenhas de Moraes, gratuitamente. Né? O que está faltando para a gente efetivamente conseguir concluir? Não, está faltando, a conclusão, na verdade, não é nossa. Essa responsabilidade do VLT não é nossa, é Santos. Santos teve um problema de Ministério Público, né, meio ambiente, então atrasaram as obras do VLT. E esses atrasos em Santos estão criando um reflexo negativo para São Vicente. Como, por exemplo, aquela rotatória próximo, eu não gosto de falar, a rotatória da Prefeito José Monteiro com a linha amarela, não é? E a gente tem tido problemas aí. Hoje, o prefeito, com muita insistência, porque a cidade hoje não vive um problema financeiro assim, muito forte, não tem gordura, não é? E o prefeito a insistir, e ele pediu para que fosse feito uma licitação para a gente convidar, um concurso público para contratar 20 agentes de trânsito. Foi feito isso aí, porque a gente já sabia que íamos ter problemas. E esses agentes que foram recentemente, que estão na função, que já fizeram o curso e hoje estão resolvendo os problemas ainda que não eram nossos, que os problemas dos cruzamentos do VLT, que teriam que ser feitos pelas obras do VLT, do governo federal e do governo do estado. Então a gente ainda está, vamos dizer assim, com essas dificuldades. Mas agora, para minha satisfação, passando naquele cruzamento, na rotatória da Prefeito José Monteiro, com a linha amarela, já vi que já estão montando os braços de semáforo. Eu acredito que até quinta-feira a gente já tenha esse problema resolvido. Muito bem, eu gostaria de, depois dessa explanação que o secretário fez a respeito da mobilidade urbana como um todo, entrarmos nos temas mais pontuais. A Adriana colocou bem a questão do VLT. Ainda dentro desse assunto, secretário, é claro e evidente que o VLT já é uma reivindicação antiga da nossa região, da nossa cidade. Não é? Graças ao empreendimento que foi alavancado agora no governo Billy, foi possível, pela insistência do prefeito, junto às autoridades constituídas, do governo do estado e do governo federal, começarmos a obra. Né? Então, aquilo que parecia um sonho, né, está se realizando. Os trens já estão circulando, conforme o secretário falou, e as questões pontuais para a execução da obra, ao término da execução da obra, certamente serão mais fáceis de serem resolvidos. Mas, secretário, existem alguns pequenos detalhes que nós gostaríamos que o senhor explicasse para que o público entendesse bem. Considerando que São Vicente praticamente a obra está quase que no seu final, são 98%. 98%. Isto é visível quem percorre o trecho da VLT de São Vicente, vê isso com clareza. Existem alguns pontos. A questão, por exemplo, dos cruzamentos. Né?
existirão vários cruzamentos, evidentemente, na cidade. E para que nós fiquemos conhecendo a realidade, se fala muito que existirão cancelas, outros falam do sincronismo dos semáforos. Então, gostaríamos que o secretário, didaticamente, dissesse ao público, para o entendimento, como será, nessa parte do VLT, os cruzamentos em nível. Doutor Hélio, que a gente, tipo assim, eu tenho um orgulho enorme, porque foi esse bairro do Catiapoã que me recebeu em 1958. Isso não quer dizer que eu esteja velho, eu sou usado, né? Mas essa minha experiência de vida que me trouxe exatamente na função que exerço hoje e falar com muita clareza e muita transparência, né? Nós temos problemas hoje nos cruzamentos, tivemos no início das obras do VLT, dos 22 cruzamentos que a gente tem na cidade, cruzando as vias, a via principal do VLT, 16 desses cruzamentos tiveram esses problemas de dificuldades no trânsito com o VLT. Imaginam, sobraram apenas 6 cruzamentos, tá certo? Que não tivemos problemas, por conta talvez até da própria engenharia na cidade. Então hoje a gente tem alguns problemas a serem resolvidos, que é o problema do sincronismo dos semáforos. Com relação ao problema das cancelas, hoje a gente não pode mais pensar em que uma cancela, como tínhamos antes, que a gente sabe que aqui o trem que trafegava lá do litoral sul até o Cais, em Santos, e nós tínhamos cancelas. Nós temos uma cidade no estado de São Paulo, que é Santo André, que é a cidade que mais tem cruzamento, ou melhor, mais tinha cruzamentos com linhas ferrovias, com linhas férreas, né? São Vicente, uma cancela hoje, dificultaria muito o problema do tempo semafórico da travessia de pedestre. Quanto tempo seria? De uma cancela? Eu calculo por volta de 3 minutos e 20 a 4 minutos. Imagine um braço de 3 metros de um lado e o outro de 3 do outro, porque hoje na malha viária a rua deve ter no mínimo 7 metros, tá certo? Para que você tenha 2 faixas de rolamento. Um braço de 3,5 metros para cada lado. Por muita tecnologia avançada, para que você tenha um semáforo rápido, essa cancela, até levantar esse braço, se fosse automático, do jeito que ele levantasse com muita rapidez, iria parar do outro lado. A lentidão que teria por uma cancela dessa, o tempo de semáforo prejudicaria toda a sociedade, todos os veículos, e levaria no mínimo esse tempo que eu te falei. Imagina 4 minutos, para que você espere só um braço de semáforo abrir e você tem um tempo que hoje, o tempo semafórico hoje, normal, estabelecido em todos os cruzamentos com 2 tempos, com 4, com 6, com 5, imagina que é de 1 minuto, 40 segundos, 52 segundos, a gente conta o tempo do veículo em cada via, a via que tiver maior número de veículos, essa via recebe um tempo de semáforo maior, a via que recebe um número de veículo menor, essa será a via que a gente, às vezes dá até, coloca a faixa de pedestre, para que você não tenha um tempo maior para os veículos, porque o número de veículos hoje, só para você ter uma ideia, doutor Hélio, fui secretário em 97 e nós tínhamos em São Vicente cadastrado, eu tinha autoescola na época, 6.400 veículos. 6.400 veículos era o cadastro que a gente tinha entre motocicleta, motoneta, caminhões, carretas e tal. Hoje nós temos... Hoje, até 2 meses atrás, estavam com 77 mil veículos. Muito bem, é um número realmente expressivo. E secretário, ficou desfeita então essa dúvida com relação aos cruzamentos, a inexistência por impracticabilidade do uso da cancela. Bem, mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, o secretário continuará falando sobre esse tema tão discutido nas rodas, na cidade, para o esclarecimento de todos.
Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, pela 12 da NET. O nosso programa sendo gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube. O nosso entrevistado de hoje é um entrevistado de peso. Trata-se do secretário de Transportes de São Vicente, o nosso amigo Raimundo dos Santos Oliveira. Secretário, nós estamos falando aqui sobre a questão da mobilidade urbana. Evidentemente, o senhor, pelas duas vezes que está passando pela secretaria, o secretário já foi secretário de transporte em outras gestões, amealhou um conhecimento já nítido. A gente percebe que o secretário fala com propriedade sobre os assuntos, mostrando que é a pessoa certa no lugar certo. Secretário, várias cidades têm, na preocupação de resolver temas como esse, têm procurado soluções, às vezes até inovadoras, soluções até inimagináveis em outros períodos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, para as questões da mobilidade, aquelas favelas, etc., por exemplo, a Rocinha, estabeleceu lá os teleféricos como meio de transporte, não mais como apenas turismo. Aqui, na nossa região, ideias como o VLT, que foi discutido no primeiro bloco, já é uma realidade. Portanto, quando inaugurado integralmente, vai representar realmente um instrumento fantástico para promover o deslocamento das pessoas. Mas é preciso avançar mais. Nós temos projetos audaciosos, sim, mais viáveis, como o túnel ligando Santos e São Vicente, representaria uma etapa muito interessante para melhorarmos as condições. Eu lhe perguntaria, dentro dos projetos que o senhor tem conhecimento, porque participa de reuniões, congressos, etc., o que mais que nós deveríamos ter preocupação de imediato, a curto prazo? Por exemplo, vou lhe provocar, a questão da Ponte Pension, por exemplo, que faz a ligação, ela está ainda interrompida. Já era para ser inaugurada, ter sido inaugurada. A população ali do bairro do Japuí, do Parque Prainha, ficam realmente esperançosos, e certamente uma palavra sua seria muito tranquilizadora, no sentido de dizer quando efetivamente a Ponte Pension será liberada e outros projetos que o senhor, tendo conhecimento, possa passar para o nosso público. Doutor Hélio, a gente só tem que, de certa forma, lamentar essas situações. Isso deixa triste, entristece todos nós, vicentinos, cidadãos paragnodenses também, moradores dos bairros Parque Prainha e Japuí. Agora, essa perplexidade nossa hoje é que, infelizmente, eu não sei de que maneira pensam os mandantes políticos da nossa cidade. Eu fui vereador lá atrás, presidente de Câmara, disputei outras eleições, 2 eleições de prefeito, eleições para deputado federal, para vice-governador, e o projeto que a gente tinha em todas as minhas disputas, principalmente para prefeito, eu tinha um programa de governo. Eu tinha, assim, na minha mente, o que eu iria fazer, não para me promover, ou talvez, para a cidade em que me abraçou, me recebeu, em 1956, quando cheguei aqui, como acabei de dizer, e vim morar no bairro do Catapã, Rua 5, Casa 19, né? Vila Sorocabana.
né? Então isso me orgulha muito, esse bairro que a gente está hoje fazendo essa entrevista. Mas o que mais me deixa triste é que, infelizmente, os governantes, aqueles que podem fazer muito por São Vicente, parece que cruzaram os braços e perderam o interesse, até alguns deles terem nascido em São Vicente, poderam até ter nascido nos hospitais em Santos, tá certo? Mas moravam em São Vicente, moram em São Vicente ainda, e esquecerem que a política é um ato de disputa no momento em que alguém vence e alguém perde. Neste jogo, alguém tem que sair perdedor. E eu entendo sempre que o perdedor e o ganhador deverão permanecer unidos para o bem de todos, o bem da coletividade, o bem da cidade. Não em prejuízo daqueles que acham que deve, por estarem no poder, esquecerem que o outro gestor não tem interesse de fazer o bem para a cidade. Isso me deixa muito triste, eu disse aqui, e vejo a cidade parece que não está andando. O caso da Ponte Pêncil, que era para ser inaugurada a reinauguração da reforma em maio de 2014, nós já estamos no fim de maio de 2015 e nada tem sido feito para adiantar as obras, para que a gente pudesse ter o direito, não seria um privilégio, o direito de, como cidadão, contribuintes que pagam os impostos, o povo, os moradores da periferia, tivesse o direito, que isso é um direito de todos nós brasileiros, direito de ir e vir, tá certo? E a gente não vê nenhum esforço por parte daqueles que mandam, que hoje exercem cargos muito importantes no governo do Estado, e não tem interesse, não fazem nada para que essas obras andem, terminem e que façam o bem comum para a sociedade. Nós temos, o programa tem, nas diversas entrevistas que tem feito, notado que, de fato, existe uma má vontade por parte do governo, dos governos, em auxiliar São Vicente. O prefeito, com todos os esforços que tem feito, tem parece que uma resistência em se resolver problemas como o secretário falou agora. A Ponte Pêncil, porque ainda não foi inaugurada. É uma obra que vem lá dos governos estadual e está travada até os dias de hoje, trazendo um prejuízo muito grande. Certamente o secretário quis se referir exatamente a essa situação. O município precisa, e aqueles políticos que, tendo o poder, não procuram ajudar. Exatamente, só podemos entender por questões de políticas, enfim. Não é assim, secretário? Eu diria que isso não é política, doutor Hélio, são questões pessoais, estritamente pessoais. E quem sofre é a população. É esta mesma população que fez prefeitos lá atrás, fez deputados e fez... Eu tenho uma língua muito solta, então é melhor eu parar por aqui, porque eu acho que a sociedade já entendeu o nosso recado. O nosso recado é o bem comum, é o bem coletivo, é o bem de todos. Não vamos individualizar. Não vamos achar que porque o político, o prefeito que ganhou a eleição, ele é do mal, ele é do bem. Foi o povo que deu a ele esse sufrágio de voto para que ele se elegesse. Não importa a diferença. Eu acho que houve realmente uma polarização nos votos, mas quem ganhou, ganhou. E quem ganhou tem que fazer o bem comum da sociedade. Não se pode, quem tem o poder por outros mandatos e por outros partidos, querer prejudicar a sociedade. Tá certo? Eu sou contra e disse aqui que se tivesse sido eu prefeito em qualquer ocasião, eu me aliaria ao meu adversário. Adversário, eu não diria adversário pessoal, adversário que disputou a eleição comigo, não adversário nem político e nem pessoal, para saber qual é. Porque você, quando se candidata, você tem um projeto, você tem um programa de governo, e o seu adversário, consequentemente, também tem. Então vamos unir essas forças e vamos fazer com que a cidade cresça, ande para frente,
faça os projetos de necessidade, os projetos que a gente hoje está correndo atrás de um hospital para São Vicente, e sabemos que o governo veio aqui, aprovou, quer dizer, pelo menos se comprometeu em fazer o hospital. Veio o ministro da Saúde aqui, disse que tem o dinheiro, que o prefeito só precisava encontrar um espaço, e hoje a gente não vê ninguém se mexendo para decidir se é na área continental ou se é na ilha. Então, a gente vê que realmente alguém está obstruindo algo que deveria ser feito em benefício da sociedade, do bem comum, daqueles que sofrem mais, principalmente, que é o pessoal que mora em periferia. E nós, que ocupamos um pequeno espaço na comunicação, temos que nos aliar a isto que o secretário está fazendo. Forças vivas da cidade, unidas no sentido de que, finalmente, esses projetos que o prefeito e a sociedade vicentina querem desenvolver saia do papel e não sofram pressões e bloqueios por parte de outros segmentos da administração pública, seja do Estado, seja do governo federal. Mas eu ainda fiquei curiosa, uma pergunta que o senhor fez ao secretário sobre o teleférico. Vamos falar sobre o teleférico, sim, já que a ponte continua fechada, interrompida. Então, o teleférico ficaria apenas como um sonho agora, não é? Mas não deixaria de ser uma coisa a ser recurso, um recurso, transporte. Em que pudéssemos, através dos morros, trazer o teleférico, não como um instrumento turístico apenas, mas também para transporte da população. Mas, além disso... É muito futurista isso? É muito futurista, realmente mas não pode ser esquecido. Mas existem outros pontos, por exemplo, o túnel, né? As ciclovias. Correto. Né? As ciclovias. E o número de ciclistas é mesmo pelo jeito o número de automóveis, uma faixa de 70 mil, é isso? 70 mil circulam é um pouco menos. Mas um pouco menos. Talvez um pouco menos. Contar todos os horários dos picos, etc., sim, é um número significativo. Portanto, as ciclovias hoje fazem parte de todo o projeto no que diz respeito à mobilidade urbana. Não, assim? Não, doutor Hélio, mobilidade urbana hoje, o ponto principal, primordial, é exatamente essa facilidade que as cidades, os municípios, o Estado, a União têm que fazer para que o povo se desloque das suas residências sem ter que sair de carro, porque o número de veículos hoje é muito grande. Então, o ciclista hoje, ele tem uma prioridade, é a prioridade número um. É prioridade número um. Tanto é que o governo federal destina uma verba muito boa. Se a gente falar do lado da nossa cidade de Santos, sabe quantas ciclovias tem em Santos já? Quantos quilômetros de ciclovia? A gente falar em São Paulo, o prefeito de São Paulo está fazendo ciclovias em ruas que não cabe. Eu tenho visto, assistido em programas e leio o jornal, que não tem 2 faixas de rolamento para uma ciclovia. E ele está colocando o ônibus para andar tipo assim, na via, tipo assim, no local em que é destinado aos ônibus. Os ônibus têm que sair, desviar da faixa de rolamento dos ônibus e invadir a faixa de rolamento de veículos, por conta das ciclovias que têm sido feitas. Eu acho até que mal projetadas, ainda tem em alguns lugares. Tá certo? Porque antes de se fazer a ciclovia, se houver possibilidade, aumenta mais a calçada, dá um espaço para o ciclista, dá um espaço também para o cidadão que anda de carro, de caminhão, de ônibus, carretas. A gente tem visto aí nos grandes, um acidente que aconteceu em São Paulo recentemente, com uma carreta que vinha para Santos, uma carreta de 105 metros. Veja você, 105 metros é um quarteirão. Um descuido lá quase que provoca um desastre enorme. Na verdade, foi só um desastre de trânsito, de impedimento do trânsito. Mas a gente está vendo hoje. Com relação ao problema do sonho, que o doutor Hélio citou aqui, o teleférico, no Rio de Janeiro, doutor Hélio, no Rio de Janeiro, o teleférico já funciona como um transporte alternativo para moradores, principalmente os moradores de morros. Tá certo? Em São Vicente, a gente não tem tantos morros assim, a não ser o morro, o que a gente tem, o morro, que é a nossa bandeira maravilhosa, histórica lá, hoje já não tem mais a bandeira, e
a gente falando em teleférico em São Vicente, eu não vejo, é um sonho. Como lá atrás dizia-se que o VLT em São Vicente seria um sonho. Este político, eu tenho ainda o jornal, esta pessoa hoje exerce um cargo de relevante prestígio no governo do Estado. Seria o vice-governador? Doutor Hélio, bem provável. É bem provável que tenha sido. E hoje é uma realidade. Com relação ao túnel, eu vejo esse projeto hoje, um interesse maior por parte das cidades que se integram, no caso Santos, São Vicente, Praia Grande. Eu vejo que esse daí talvez não seja um sonho que se prolongue por mais 20 ou 30 anos. Eu vejo esse já um projeto bem mais próximo e quase que viável e em condições de acontecer num período de, no máximo, 8 anos. Muito bem. Nós temos, além dessas questões, secretário, uma dúvida, que certamente é de todos, com relação a, no caso ainda da mobilidade urbana, a questão do sincronismo dos semáforos, que sabemos se tratar de providências que resolvem muito bem a velocidade do trânsito, né? As chamadas ondas verdes, né? Que aqui numa avenida abre-se o semáforo para todos aquele corredor, tornando muito rápido o deslocamento dos carros. Com a vinda do VLT agora e as questões das ciclovias que foram colocadas, também o sincronismo dos semáforos é uma preocupação da sua secretaria? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E para isso eu disse aqui, pelo menos o último concurso que foi feito para que esses 20 agentes que estão nos auxiliando em muito, aliás, bons profissionais recentemente concursados no exercício da função, esse sincronismo, a responsabilidade é nossa, porque não tem como você, uma cidade como receber essas obras que São Vicente, a gente se sente agradecido por todos, tá certo? Pelo governador do estado e pela maneira tão rápida como essas obras aconteceram. Ocorre que hoje a gente tem alguns problemas. O caso de Santos, a obra não está andando por conta talvez de um processo que tenha tido lá com o Ministério Público, tá certo? E as obras estão paradas. Isso aconteceu, esse reflexo repercutiu em São Vicente. Então, os atrasos que estão acontecendo nos semáforos de sincronismo com o VLT, parece que agora, hoje, para minha satisfação, eu já vi aqui naquela rotatória ali da prefeito José Monteiro, parece que o pessoal está colocando e até quinta-feira eles estarão prontos, né? Isso aconteceu por conta do atraso das obras do VLT em Santos. Então o pessoal aqui estava meio de braços cruzados. Fomos a São Paulo a semana passada, falar com os diretores da MTU, e eu disse, vocês estão brincando. Nós não temos, a cidade não tem condições de suportar este peso, essa carga que vocês estão colocando sobre a nossa responsabilidade. Que é exatamente, se acontecer um acidente hoje na cidade, um acidente grave, a responsabilidade não é da MTU, não é do VLT, é do gestor. Quem é o gestor público? Prefeito municipal, Luiz Cláudio Billy, que tem insistentemente tentando manter um contato com o governo do estado para decidir principalmente essas questões, e uma questão de prioridade, e aqui a questão exatamente dos 4 viadutos que estão saindo na Imigrante, e aí o prefeito tem passado para mim que não tem agenda do governador, parece que não tem dado espaço para que a gente tenha pelo menos uma data prevista para definir essas situações, que eu acho que é uma prioridade que São Vicente tem que ter. Nós temos representante no governo do estado, bem próximo a gente, que não queira o mal de São Vicente.
queira o bem de São Vicente, o bem da cidade, que lhe fez vereador, lhe fez prefeito, lhe fez deputado e fez conhece das necessidades, e conhece todas dos nossos problemas, porque nasceu em São Vicente e foi criado politicamente pelas minhas mãos. Isso daí me deixa muito triste, porque saiu numa eleição que não tinha a menor chance de se eleger vereador, segurou no meu cinto. Em 1988 fui candidato a prefeito quando fundei esse partido, o PSB, e hoje a gente vê esta pessoa virar as costas para nossa Falta a cidade. vontade política, então. Me deixa muito triste. Um desabafo do secretário, muito bem entendido por todos. Então, conclamamos a nosso público, que, principalmente de São Vicente, que entendam que pelos esforços que a prefeitura está tomando, os esforços às vezes ficam comprometidos porque outras forças, não é? Depende de outros segmentos, acabam bloqueando as iniciativas. Então não se trata aqui de nós ficarmos culpando sempre o prefeito, o secretário e São Vicente, não. É preciso que todos tenham conhecimento que as coisas são muito mais amplas do que parece. Mas agora nós vamos para um intervalo. Na volta, secretário, vamos aproveitar o gancho que o senhor colocou, que é um tema muito perguntado por todos o público, a respeito dos viadutos da Imigrantes. Vamos a um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, NET 12. Sempre gravado o programa aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. E as exibições sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas. Muito bem lembrado. Programa sempre transmitido nas terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Transporte de São Vicente, do governo Billy, Raimundo dos Santos Oliveira. Secretário, antes de entrarmos no tema viadutos, eu gostaria de deixar uma perguntinha sobre a questão do VLT, porque é uma curiosidade do público telespectador. Como o VLT iniciar-se-á no seu trajeto na Ponte dos Barreiros, certo? Como é que fica o transporte alternativo lá da área continental? Por exemplo, um cidadão que mora em Humaitá e quer vir para o centro de Santos, ele vai pegar a van e virar até a ponte e aí faria a passagem para o VLT. Esse bilhete será único? Quer dizer, haverá uma integração do valor deste bilhete para o VLT também? Não tenha dúvida, isso foi um tema que foi muito discutido, principalmente por conta e responsabilidade da própria prefeitura, não é? Que tem o transporte público municipal hoje, são as vans. Então, essa integração foi o primeiro tema a ser discutido e com muita clareza, com muita transparência. A MTU não tem interesse nenhum de prejudicar nenhum munícipe, nem cidades. Essas reuniões a gente tem tido e a gente nota neles, em todos eles, principalmente o nosso presidente do MTU, o Joaquim, tem falado muito nisso. Aliás, uma pessoa do bem a quem eu devo fazer algumas homenagens a ele pela transparência como ele nos atende com relação ao problema dessa questão do transporte público municipal. Haverá integração, sim. O bilhete não é um bilhete único, não. Quem vier da área continental de vans e tiver que pegar o VLT
O valor, a diferença, não há diferença, o valor é o mesmo. Tá certo? Então ele vai ter eu não diria, esse direito, que é o direito do cidadão, tanto do VLT e São Vicente, da área continental para São Vicente, como para o Cais em Santos, onde é o término da última estação que será concluída. Falando em direitos, vamos falar um pouquinho sobre o conforto. No VLT, o usuário ele vai usufruir de um bom conforto, vai ter o ar-condicionado, espaço. Ele sai do VLT e entra numa circular. O senhor não acha que deveria ter mais qualidade, mais conforto? Já não deveria ter ar-condicionado em todos os circulares? É uma questão hoje, a gente inclusive, eu como secretário de transporte, fiz 3 audiências públicas, porque as nossas vans, eu falo com muita clareza, elas estão, 80% delas estão sucateadas. Obsoletas, né? Tanto é que a gente tem um compromisso agora, em 30 dias, a partir de agora, a partir do mês, do 1º de junho, dia 1º de junho, eles têm 30 dias para trocar 36 veículos que eles têm e já estão fora do prazo de uso de circulação. E temos mais 39 delas que vencerão no fim deste ano. Então, é uma responsabilidade muito grande. O prefeito, nós fizemos essas audiências públicas, passamos essas informações para os proprietários de peruas de lotação, para a própria cooperativa, e estamos tomando essa decisão com uma certa severidade. Eu vou dar um recado, vou dizer, muito sério, para os proprietários de peruas de lotação, para a cooperativa, eles que não tentem circular com o veículo a partir do dia 1º de julho, tá? Com veículos fora de prazo de circulação, porque serão recolhidos e levados ao PAIC. Um aviso importante, né, que em primeira mão o secretário está dando aqui no nosso programa, alertando aos proprietários de vans, né, e que nós, como usuários, ficamos evidentemente satisfeitos. E de olho. E de olho nisso aí, exatamente. Bom, secretário Raimundo, um dos grandes problemas que há décadas vem prejudicando a região é, principalmente no período das temporadas, aquele acúmulo de veículos, aquele congestionamento terrível que ocorre lá desde a Praia Grande, envolve aqui a passagem por São Vicente em direção a imigrantes. E agora, com as obras dos viadutos que estão se realizando, creio que estamos aliviados, porque finalmente nós de São Vicente poderemos sair da área urbana, atravessarmos a imigrantes em direção aos bairros. Então, o secretário, evidentemente, tem notícias boas notícias, né? Para nós. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu até gostaria, com muito prazer e satisfação, dizer que as obras dos 4 viadutos, né, em que a sociedade, o povo vicentino, como o senhor acabou de dizer aí, que vai aliviar, vai melhorar e muito. Doutor Hélio, infelizmente, se esse projeto for concluído da maneira como ele foi executado lá, como foi programado, tá certo? Lá atrás, a cidade de São Vicente vai continuar 10 vezes pior do que é hoje. Estamos ilhados. Estamos ilhados e sem ter opção. Ilhados e sem opção. Não deveremos aceitar este projeto implantado em São Vicente, dividindo a cidade, piorando muito mais do que aquilo que é. Eu vou só dar um exemplo aqui. Se esses 4 viadutos forem executados da maneira que estão, o vicentino que quiser ir para São Paulo, ele só tem uma saída. É a Manuel de Abreu, que é aqui, a gente sai aqui pelo Hotel Charme e tal, para São Paulo. Se você quiser cruzar para a Secretaria de Transporte do outro lado, o idoso, ou cidadão que quiser uma carteirinha vamos dizer assim, o próprio pirueiro ou deficiente, ele não cruza imigrante.
O senhor entendeu mais ou menos? Ele não cruza Imigrantes pela Manuel de Abreu. Eu estou falando o extremo, a última saída de São Vicente para São Paulo. E se esse cidadão quiser fazer isso, ele vai ter que entrar aqui pela Capitão Luiz Pimenta para pegar a Imigrantes. O senhor entendeu? Mas não são vários os cruzamentos? Os viadutos não vão fazer isso? Mas o projeto foi feito para beneficiar a rodovia dos imigrantes e quem mora na Praia Grande, Mongonguá, Itanhaém e por aí afora. Não foi para assim, beneficiar a cidade de São Vicente. Esqueceram que São Vicente existe. Por isso, vamos dizer assim, essa minha mágoa. Como é que alguém faz um projeto viário numa imigrante, uma rodovia tão badalada, vamos assim dizer, tão procurada, e que o excesso de veículo é muito grande, e alguém pensa em dividir a cidade em duas, com apenas... Hoje nós temos 7 cruzamentos pela imigrante. 7 cruzamentos. Vamos ficar com apenas 2. Apenas 2? Apenas 2. Com esse projeto que está aí. E que estão executando. E que o prefeito tem insistido várias vezes com o secretário de Transporte, uma reunião para discutir. Fizemos um projeto na Secretaria de Transporte, discutimos com o diretor do DR aqui embaixo, levamos esse projeto. Fui na Secretaria de Transporte por 8 ou 10 vezes, e a gente discute, e sai de lá e nada é resolvido. Então, eu quero fazer até uma convocação aos vicentinos. Não deixem isto acontecer. Se for o caso, eu tenho a coragem de colocar faixas na rua e dizer para a sociedade o que está sendo feito na cidade de São Vicente, sem o consentimento da sociedade. Como o senhor disse aqui, nós imaginávamos, o vicentino imaginava que fosse privilegiado por essas obras do viaduto. Infelizmente, doutor Hélio, a coisa não é bem assim. Porque quem fez o projeto lá atrás, que não fui eu, que não participei, e que não foi o atual prefeito, Luiz Claudio Billy, sabe muito bem o que foi feito. Eu não sei no que pensou. Ou então pediu para que pessoas incompetentes acompanhassem a elaboração desse projeto. É triste, é lamentável. Mas isso não pode acontecer numa cidade que a gente considera a mais antiga do Brasil. Nem por ponte, nem por viaduto. Um balde de água fria no nosso sentimento, né? O prefeito, o secretário está trazendo uma notícia que certamente o público vai ficar pensativo, né? Era uma esperança. Mas as férias continuarão prejudicadas. E nós de São Vicente, os turistas passarão rapidamente pelos viadutos, mas e quem quer cruzar a rodovia, conforme o secretário destacou, está prejudicado. Pois então, secretário, já que o senhor se manifestou tão veementemente contra o projeto, da maneira como está sendo feito, pode ter certeza que o nosso programa será um aliado do senhor, no sentido de colocarmos o assunto frequentemente e, com a nossa pequena sementinha, quem sabe, influenciarmos a sociedade como um todo. E os governantes, no sentido de que hajam correções no andamento do projeto. Não é isto? Eu até, doutor Hélio, quero deixar claro em que no período agora, esse mês de junho que está se aproximando, se o prefeito não conseguir uma audiência com o governo do estado, ou com o secretário de transporte, ou com as autoridades competentes para decidirem, presidente do DR, para decidirem essa questão, eu acho que São Vicente, a cidade tem que se mobilizar, o povo tem que ir às ruas e tem que falar. Tem que discutir. Eu não diria que fosse esses movimentos tipo assim, maldosos, de quebrar ônibus, de saquear, de querer briga, não. Mas com faixas, as ruas e o povo pedindo aquilo que é de direito de cada um. Principalmente aqueles que têm carro, que têm motocicletas, que dirigem, dono de caminhões, de carretas, empresários, as empresas. Eu confesso que eu não sei
como é que essa situação vai ficar. E quero deixar aqui um pedido para que as emissoras de rádio e televisão nos procurem para que a gente passe esse projeto para eles e eles discutam com a sociedade, para que mobilize a sociedade, não só vicentinos, Praia-Grandense, de Santos, porque a gente não vê hoje ninguém interessado em fazer, como eu disse aqui, em fazer o bem para a cidade de São Vicente. Bom, secretário Raimundo, o nosso programa, infelizmente, é um programa curto, embora de 1 hora. Esses assuntos poderiam ser colocados, e outros assuntos muito mais adiante. Mas, como esse programa não se esgotou, nós já queremos convidá-lo para uma segunda oportunidade, poder voltar para que dê mais explicações à população. Então, doutor Hélio, muito obrigado pela oportunidade, pela maneira como foi abordado todas essas questões, né? E, inclusive, dizer para o senhor que eu sou uma pessoa que estou envolvida nessa questão da saúde em São Vicente, que é o Hospital Municipal, um hospital que atenda às necessidades da nossa população. Reconhecemos que o CREI hoje está muito acanhado, é um espaço que não está atendendo às necessidades do povo de São Vicente. O Hospital São José, ele parece que sofre problemas seríssimos, e a administração pública, inclusive, parece que é quem mantém a manutenção desse hospital. Isso são verbas que poderiam ser, vamos dizer assim, podiam ter sido atendido às necessidades mais carentes da cidade. E dizer, por senhor, do fundo do coração, muito obrigado. E gostaria que na próxima oportunidade, se for convocado ou convidado, vamos dizer assim, convocado, aqui estarei. Talvez nessa próxima oportunidade a gente não tenhamos uma notícia mais agradável para esses assuntos que foram discutidos hoje aqui. Quem sabe essa nossa reunião de hoje, essas minhas palavras, não sensibilize os políticos, as pessoas que vivem aqui, nasceram aqui, se elegeram aqui, e façam com que o povo vicentino tenha esse orgulho de dizer: olha, moro em São Vicente, eu fiz o prefeito cidadão tal, fiz o vereador tal, presidente da Câmara e por aí afora. Eu só peço para que a sociedade se sensibilize dessa situação e principalmente os nossos políticos, que são os mandantes maiores. Muito obrigado, doutor Hélio. Muito obrigado ao meu amigo Gerson, que esse é um parceiro velho. Estou muito contente de vê-lo pelo menos uns 22 quilos a menos, né? E dizer aqui que São Vicente se sente muito agradecida por tudo que a sociedade tem feito, principalmente o senhor na área da saúde. Muito obrigado. Secretário, sinta-se já convidado, e avisamos o Ricardo, que é o assessor do secretário, para que já coloque na agenda. Numa próxima oportunidade, aqui estaremos novamente. Adriana? Fico feliz, mais uma vez, de estar aqui com o senhor, ao lado do secretário, essa pessoa honesta, uma pessoa com vontade política e vontade pessoal, pela cidade de São Vicente, a nossa primeira cidade do Brasil. Fico feliz com a sua vontade e com a sua força que tens hoje. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Estamos partindo, prometendo voltar num próximo programa, deixando um abraço a todos.